Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje nós vamos trazer o nosso devocional um pouco mais tarde, o último devocional desta fase, desse terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, da edição especial da CPAD para jovens e adultos. O nosso tema é Deus confirma o trabalho da igreja. Atos capítulo 9, o versículo 31 diz assim: Assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Ainda Salmos 90 e o verso 17 diz: Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós, faze prosperar as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Em nosso último devocional deste trimestre, nós estamos diante de um versículo pequeno, porém rico em conteúdo. Estamos diante de um exemplo espetacular da igreja primitiva. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos inicia com a conversão de Saulo de Tarso, um dos maiores perseguidores de cristãos, onde de perseguidor ele passa a ser perseguido por pregar o Evangelho de Cristo Jesus. O crescimento da igreja acontecia de forma vertiginosa. Era o resultado de Deus confirmando o trabalho que a igreja estava realizando. E quando li esse texto, algumas expressões me chamaram a atenção, porque são expressões que denotam características de uma igreja sólida, saudável e próspera. A primeira característica era paz. Olha como o versículo inicia. Assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Havia paz primeiro externa, porque Paulo, que era o perseguidor, tinha se convertido a Cristo. E depois, paz interna, porque eles tinham uma grande comunhão. Ajudavam uns aos outros em suas necessidades, lidavam com sabedoria em situações de confusões, brigas, ciúmes, invejas, intrigas ou fofocas, que em todos os lugares acabam existindo. Paz aqui não tem somente o sentido de ausência de conflitos. Paz aqui tem um sentido mais amplo e especial, pois fala da questão de relacionamentos, ou seja, a igreja nutria relacionamentos saudáveis. E como igreja de Cristo, nosso relacionamento com as outras pessoas, como está? O ser humano precisa se relacionar bem, é uma necessidade intrínseca do ser humano. No entanto, nós vimos que Satanás plantou a semente da discórdia ainda nos nossos primeiros pais, lá no início. Quando Deus chama a atenção do homem por ter desobedecido, por ter pecado, Adão culpa Eva, que naturalmente culpa a serpente, e ambos se envergonham de Deus, querendo se esconder da sua face. Cria-se a primeira cadeia de conflitos em relacionamentos. Adão entra em conflito consigo mesmo, depois com Deus que o criou, e também com a sociedade da época, representado ali pela sua esposa. E também, por último, ele entra em conflito com o reino das trevas, representado ali pela serpente. A partir de então, nós vivemos lutando em busca de bons relacionamentos e, com certeza, eles só acontecem se permitirmos Deus agir em nosso caráter, trabalhar em nossa personalidade. Caso contrário, nós podemos nos tornar pessoas ranzinzas, encrenqueiras, maliciosas, reclamonas, incompreensíveis. A lista é enorme, não é? Mas a Bíblia ela é recheada de boas orientações sobre relacionamentos saudáveis. Veja o que está em Efésios capítulo 4, versículos 29 a 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E aí continua: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. A segunda característica encontrada no texto é edificação mútua. O texto diz, sendo edificada. É a confirmação do que está em Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
A igreja edifica-se a si mesmo na medida em que todos cumprem sua missão, sua responsabilidade. Ou seja, quando cada parte do corpo coopera, cada qual exercendo o seu dom, exercendo o seu ministério. O que você faz na obra de Deus? Está fazendo com amor? Procura fazer bem feito ou só está na função porque não tem jeito de colocar outro? Para que haja crescimento, é preciso que cada um cumpra a sua parte no reino de Deus com responsabilidade e também com propósitos. Pense nisso. A terceira característica da igreja primitiva que encontramos no texto é temor a Deus. Mostra aqui que eles mantinham uma vida de santidade. Interessante observar que temor do Senhor aqui vai muito além do respeito ou do medo. Envolve uma consciência clara de quem é Deus, conhecendo quem é Deus. E só assim podemos dizer de verdade que tememos ao Senhor. E quem vive no temor do Senhor vive em santidade. Não por medo de Deus, mas porque entendemos que o Deus Santo deseja que seu povo santo viva em santidade. Em 1 Pedro 1,16 nos diz: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Como está o nosso temor a Deus? Nesta sociedade relativista, ensina-se que se a sua consciência não acusou, pode fazer que não é pecado. Será? E se a consciência já estiver cauterizada pelo mundanismo e seus ismos, hein? Cuidado! O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A próxima característica é coragem proporcionada pelo Espírito Santo. Em outras palavras, era uma igreja ousada e para isso era fundamental a presença do Espírito Santo constante na igreja. O Espírito Santo se fazia presente na vida daquela igreja. Quando o Espírito Santo é presente, há conforto, há consolo, encorajamento, manifestação de poder, direcionamento, há alegria, entusiasmo e tantos outros adjetivos. O Espírito Santo é muito mais do que sinais e maravilhas. Ele é Deus conosco todos os dias, nos guiando, nos conduzindo, confortando e encorajando, corrigindo e conduzindo ao verdadeiro arrependimento. Você tem dado liberdade ao Espírito Santo para que ele venha agir na tua vida? Como está a nossa coragem como igreja atuante neste mundo pervertido? E a primeira coragem que precisamos ter hoje em dia é para nos posicionar contra os pecados que assolam até mesmo os arraiais cristãos, como o homossexualismo, o lesbianismo, o aborto, fornicação e tantos outros que o relativismo tenta nos convencer que não tem nada a ver. E a última característica que vimos aqui é crescimento constante. O versículo termina assim: a igreja crescia dia a dia em número. E quando damos uma olhada na história da igreja primitiva, vimos que ela crescia primeiro espiritualmente, com o ensino dos apóstolos, com a oração, com a comunhão e com o partir do pão. Segundo, crescia numericamente. A cada dia o Senhor acrescentava mais pessoas à igreja. E fica um questionamento para nós hoje: como está o nosso crescimento? Temos um número estratosférico de crentes na atualidade. No entanto, algumas perguntas me vêm à mente. Estamos crescendo de fato ou presenciando um inchamento de números? Desses milhões de cristãos em nosso país, como está a qualidade do verdadeiro cristianismo? A resposta está no comprometimento que damos à escola bíblica dominical, com o valor que damos ao estudo bíblico, com a vida de oração e intimidade com Deus que levamos. Só assim nós podemos ficar com o Salmo de número 90 e o verso 17, que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós, faz prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Pense nisso com carinho. Vou orar com você. Pai maravilhoso e de poder, obrigado por esta oportunidade, por este dia, por esta palavra, por esta pessoa que está ouvindo esta palavra neste momento. Senhor, eu quero interceder em favor desta pessoa, que o Teu Espírito Santo dá-nos ousadia para vivermos o verdadeiro Evangelho, para dar testemunho da Tua palavra. Em nome de Jesus eu quero pedir e Te agradecer. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um domingo extraordinário. Fique na paz, que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Deixou